pessoal, bom, estudar a parte de relação, né, que vai ser muito importante para o futuro, né, para quem está fazendo matemática, principalmente na parte de álgebra, né, álgebra abstrata e análise, quero dizer, né. Bom, vamos lá. A nossa ideia em si é definirmos o que vem a ser uma relação de equivalência. Tá? A relação de equivalência tem uma propriedade bem interessante, tá? Que é partição de um conjunto. Tá? Se você tem um conjunto qualquer, tá? Você consegue, através de uma relação de equivalência, particionar ele, ou seja, dividir ele em vários subconjuntos, todos esses subconjuntos disjuntos. Tá? Isso é muito importante na matemática. Né? Mas para chegar à relação de equivalência, né, precisamos definir o que vem a ser uma relação. Né? Então vamos lá. Nós vamos considerar, certo? Então, a definição do que vem a ser uma relação. Sejam A e B conjuntos não vazios, dizemos que R é uma relação entre A e B se R for um subconjunto de A cartesiano B. Tá? Então, a relação nada mais é do que um subconjunto de A cartesiano B. Tá? Qualquer subconjunto que você pegar desse produto cartesiano, tá, é dito uma relação entre A e B. Tá? Então, observe que quando eu peguei o A e B não vazio, é para garantir exatamente que esse produto cartesiano aqui tenha sentido. Tá? Porque, na verdade, produto cartesiano só tem sentido se os conjuntos que ali estão envolvidos forem não vazios. Né? Bom, em termos de notação, eu vou usar essa notação R, tá? Mas alguns autores usam a notação til, tá? Outros usam essa notação aqui congruência, tá certo? Nesse momento introdutório eu vou usar R. Tá? Lá na frente nós podemos usar uma dessas, tá? Mas não agora. Tá? Então vamos lá. Eu digo o seguinte, tá? Eu vou dizer que o par AB pertence a R. Tá? Se isso aqui acontecer, então eu vou colocar a seguinte notação. Tá? Eu vou dizer que o A está relacionado com B. Tá? Então, a leitura aqui que nós colocamos é A está relacionado com B. Tá? Então, se acontecer isso, eu tenho isto aqui. Tá? Agora, se o par AB não pertencer a R, tá? Então, eu posso dizer que o A não está relacionado com B. Tá? Então, se eu não tiver essa pertinência aqui, então automaticamente eu tenho que A não está relacionado com B. Tá? Em termos de notação, não vamos usar isso, tá? Mas eu poderia escrever assim: A não está relacionado com B e passar um corte aqui no A não está relacionado. É claro que nós não vamos trabalhar com isso aqui, tá? Foi apenas a título de informação. Tá? Do que vem a ser um elemento que não estão relacionados, dois elementos que não estão relacionados. Tá? Vamos pegar aqui uns exemplos básicos. Se eu pegar o A como sendo 1, 2, 3, tá? E o B como sendo... Deixa eu ver, aqui está horrível, né? E o B como sendo 3, 4 e 5. Tá? Então, eu posso colocar primeiro R1, tá? Como sendo o vazio. Lembrando que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto.
tá? Então, em particular, ele é um subconjunto de A cartesiano B. Né? Eu posso pegar aqui o R2. O R2 como sendo... vou colocar aqui 1, 2... 1, 2 não, desculpe. 1, 3... 2, 4... Somente essa. Então, posso colocar aqui o R3 como sendo 2, 3, 2, 3, 3, 3, e vamos colocar 2, 5. Então, seria outro exemplo de uma relação, tá? Isso é um subconjunto de A cartesiano B, tá? Em termos de esquema de flechas, tá? Como é que nós poderíamos representar isso aqui? Só lembrando o esquema de flecha, né? Seria nós pegarmos os dois conjuntos, A e B, tá? Vamos colocar aqui o A e o B, tá? Colocar aqui os elementos 1, 2, 3, tá aqui. E aqui 3, 4, 5. Então essa primeira relação R1, tá? Seria essa. Tá? Não tem ligação nenhuma, tá? Os elementos aqui não se ligam, porque não tem elemento. Tá? Bom, nesses outros dois aqui, como ficaria... Vamos pegar aqui esses outros dois. Então aqui é 1, 2, 3. Aqui é 3, 4, 5. Aqui do mesmo jeito. 3, 4, 5. Tá? Então, como é que ficaria a relação R1? Tá? Então, aqui o 1 está ligado com 3, tá? E o 2 está ligado com 4. Então, essa daqui seria a nossa relação R2, desculpa. Né? E como é que ficaria a relação R3? Né? Então, o 2 está ligado com 3. Né? O 2 também está ligado com 5. O 2 está ligado com 5. Né? E o 3 está ligado com 3. Então está aqui o nosso esquemazinho de flecha. Tá? Então isso aqui são exemplos de relações, tá? Entre dois conjuntos, no caso, esse conjunto aí que eu peguei, o A e o B. Tá? Então, definição de relação é bem simples, tá? Nada mais é do que um subconjunto de A cartesiano B. Tá? Nós não vamos trabalhar em nenhum momento, tá, com esquema de flecha. Tá? A gente vai trabalhar apenas a parte teoricamente do que vem essa relação. Lembre-se, nós estamos interessados em que venha a ser relação de equivalência. Tá? Esse vai ser o nosso objetivo principal. Tá? Bom, aqui eu coloquei dois exemplos, né, que na verdade eu consigo fazer o esquemazinho de flechas, né? Mas imaginemos o seguinte, eu pegar essa relação R4 como sendo todos os xy pertencentes a z cartesiano z, né, tal que, sei lá, o y como sendo x² menos 1, por exemplo. Tá? Aqui não dá para eu representar em termos de flecha, tá? Mas isso continua sendo uma relação. Tá? Lembrando que x², se x é um número inteiro, elevado ao quadrado, continua sendo um número inteiro. Tá? Subtraído de 1 continua sendo um número inteiro. Então o y, na verdade, seria um número inteiro. Tá? Bom, eu posso agora definir o que vem a ser também, em termos de relação, eu posso definir domínio de uma relação R. Tá? Então, o domínio de uma relação R entre A e B, tá? Quem vai ser? Vai ser todos os x pertencentes a A, tal que existe um y pertencente a B, tá? na qual o x esteja relacionado com y. Tá? Eu vou colocar dessa forma o par xy pertence a R. Tá? É claro que depois a gente vai colocar apenas x está relacionado com y. Tá? Mas inicialmente vamos colocar o par. Bom, domínio. Do mesmo jeito que eu coloquei definição de domínio, posso também falar em imagem. Tá? Imagem de uma relação.
que vem a ser a imagem de uma relação. Tá? Então, a imagem de uma relação R, tá? Vai ser quem? Vai ser constituída de todos os y pertencentes a B, todos os y pertencentes a B, tal que existe um x pertencente a A, na qual o par xy pertence a R. Tá? Então, isso daqui é o nosso domínio. Tá? Nesses exemplos que nós colocamos aqui, tá? Nós podemos colocar assim, qual seria o domínio, tá? Qual seria o domínio da relação R1, tá? Bom, como não tem nenhum elemento, tá? Então o domínio seria vazio, tá? Não tem nenhum elemento que se liga, tá? Então o domínio seria vazio. Qual seria o domínio da relação R2? Qual seria o domínio da relação R2? Então são os elementos de partida, tá? Então aqui vai ser quem? Na relação R2 eu tenho apenas esses caras aqui que partem, tá? Então seria apenas os elementos 1 e 2, tá? Bom, se eu pegar aqui o domínio da relação R3, tá? Vai ser o conjunto, no caso aqui, ó, só esses dois elementos aqui partem, tá? Então seria 2, 3. Tá? Então, o domínio são os elementos que partem, tá? E a imagem dos elementos de chegada. Tá? Aqui a imagem, tá? A imagem de R1. Tá? De novo, não tem nenhum elemento que chega lá, tá? Então seria vazio. A imagem do R2 aqui vai ser quem? Então, vai ser, ó, só chega dois elementos, então 3 e 4. Tá? E aqui a imagem do R5. Tá? Então, a imagem do R5, de novo, os únicos elementos que chegam, quem são? É o 3, né? E o 5. Tá? O 4 não tem nenhum elemento ligado a ele. Tá? Então, seria 3 e 5. Então, domínio é isso, tá? Domínio é os elementos de A, na qual tem elemento em B que estão relacionados com esses elementos de A, e imagem é os elementos de B, na qual tem elemento em A que está relacionado com esse elemento de B. Tá? Então, isso que vem a ser domínio e imagem. Tá? Bom, nós podemos aqui definir também o que vem a ser inversa de uma relação. Né? Então, ou relação inversa. Né? Então, vou colocar assim, inversa de uma relação. Relação R. Tá? Então, eu vou simbolizar como sendo R a menos 1. Tá? Então, quem vai ser o nosso R a menos 1? Tá? Como nós poderíamos escrever essa parte da inversa de uma relação? Tá? Então, eu vou simbolizar como sendo R a menos 1, tá? Mas vou colocar aqui. Então, é constituído. Tá? Então, são todos... Vamos colocar assim. É um subconjunto de B cartesiano A, tal que, vou usar a notação de R a menos 1, tá? Tal que, se o par XY pertencer à relação R, tá? Então o par YX pertence a R a menos 1. Tá? Então, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, que o R a menos 1
vai ser constituído de todos os pares yx, tá? Pertencente a B cartesiano A, tal que o xy pertença ao nosso R. Tá? Então, se aqui ou aqui nós apagamos a nossa relação, né? Então, mas podemos colocar aqui vamos pegar aqui um exemplo, com aquela relação quarta, tá? Então, quem seria o nosso R a menos 1 da relação 4? Tá? Então, era constituído de todos os xy, né? Só lembrando a relação 4, né? É constituído de todos os xy, na qual y era igual a x ao quadrado menos 1. Tá? Então, aqui vai ser constituído de quem? De todos os yx, tá? Tal que yx pertencente a z cartesiano z, né? Tal que não muda, tá? A notação aqui, a expressão da minha relação não muda. O y ele está amarrado pelo x, tá? Ele está fixo pelo x. Então, a minha condição aqui não vai mudar, tá? O que vai mudar é apenas os pares ordenados, tá? Na relação R, eu tenho xy. Na relação R a menos 1, eu vou ter yx, tá? Apenas isso. Isso aqui não muda, tá? Agora, você pode perguntar, se eu quiser mudar, aí você teria que fazer umas continhas aqui, tá? Teria que tirar o valor, quem é o valor de x. Isso não é muito conveniente, tá? Lá quando nós formos falar em função inversa, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Eu vou comentar um pouquinho sobre a questão dessa mudança que a gente costuma fazer no ensino médio, tá? Trocar o x pelo y, tá? Não precisamos fazer isso, tá? Lembre-se, a inversa ela parte do domínio, tá? O que nós podemos concluir aqui é o seguinte, tá? Podemos colocar aqui, é que o domínio da R a menos 1, da relação inversa, ele na verdade ele vai ser a imagem, tá, da relação R. Tá? Porque na verdade ele pega os pares contrários. Tá? Então tudo que acontecer na inversa, tá? Na imagem da R, é exatamente o domínio da R a menos 1. Ele pega os pares contrários. Tá? Idem para a imagem. Tá? A imagem de R a menos 1, tá? Como nós estamos seguindo os passos contrários, então na verdade vai ser o domínio da R. Tá? Então a relação inversa ela faz exatamente os passos contrários da relação R. Tá? Bom, aí cabe aqui uma pequena proposiçãozinha, tá? Bem simples. Se R é uma relação, então a inversa da inversa é igual ao próprio R. Tá? A demonstração é bem simples, tá? Sem muito frescura, vamos dizer assim, né? Palavra meio exagerada, né? Mas sem muita rudez, sem muita... Lembre-se que é um conjunto, tá? Então se eu quero mostrar que esses dois conjuntos são iguais, então eu tenho que mostrar que um está contido no outro. Mas eu posso fazer isso de maneira bem rápida, fazendo um si somente si, tá? Então, se eu pego um elemento qualquer, xy, pertencente a esse conjunto aqui, R a menos 1, A menos 1, tá? A inversa desse cara aqui, tá? Pela definição de inversa, tá? Então, se eu trabalhar com essa primeira aqui inversa, a inversa aqui, tá? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o yx pertence a esse conjunto aqui, R a menos 1. Lembre-se, isso aqui nada mais é do que a inversa desse conjunto, tá? Então, a inversa desse conjunto, então é trocar os pares, tá? Ora, mas esse elemento aqui pertencer a esse conjunto aqui, é na verdade dizer que esse elemento aqui, xy, pertence ao R, tá? Então, nossa demonstração termina, né? A inversa da inversa, na verdade, é o próprio R. Se eu pego um elemento qualquer nele,
tá? Fazendo processo de volta, eu vou ter que esse elemento vai estar contido, vai pertencer ao R. Tá? Então, de fato, o que eu tenho aqui é que inverso da inversa é a própria relação. Tá? Aí nós podemos agora fazer aqui uma observação, tá? Do tipo de relação que nós vamos trabalhar. Tá? Eu estou interessado sempre em trabalhar em cima de um conjunto. Tá? Em cima de um conjunto, e não de dois. Tá? Então, se o R for um subconjunto de A cartesiano A, tá? Então, dizemos que R é uma relação sobre A. Tá? Bom, é esse tipo de relação que nós vamos trabalhar. Tá? De uma relação sobre um conjunto A. Tá? Vamos colocar aqui alguns tipos de relação sobre um conjunto A, tá? Para que nós possamos definir o que vem a ser uma relação de equivalência. Tá? Esse vai ser o nosso objetivo, definir o que vem a ser uma relação de equivalência. Para isso, vamos definir aqui quais são os tipos de relações sobre um conjunto que nós temos. Tá? De maneira bem simples. Bom, então vamos lá, estudar quais são os tipos de relação sobre um conjunto A que nós temos. Tá? O primeiro é que uma relação ela pode ser reflexiva. Bom, o que é dizer que uma relação é reflexiva, tá? Aí eu não vou usar mais o par, em vez de usar isso aqui, tá? Pertencente a R, eu vou usar essa notação aqui, tá? Opa. Se X está relacionado com Y, tá? Então vamos lá. Dizer que uma relação é reflexiva é dizer o seguinte, que o X está relacionado com X, tá? Para qualquer X pertencente ao conjunto A. Isso é a definição de que vem a ser uma relação reflexiva. Tá? Se eu pego um conjunto A qualquer, tá? Se eu pego um conjunto A qualquer, digamos, tá? E eu tenho aqui vários elementos, dizer que uma relação reflexiva é dizer que esses elementos eles estão ligados, tá? Todos com eles, com si próprio. Tá? Vou colocar dessa forma, dizer que o par XX sempre vai estar lá dentro. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Tá? Bom, eu vou colocar aqui alguns tipos de relação, eu escrever aqui alguns tipos de relação, tá certo? E a partir daí nós vamos trabalhar em cima desses tipos, em cima desses exemplos. Tá? Colocar alguns exemplos aqui, escrever alguns exemplos e trabalhar em cima desses exemplos, tá ok? Então eu tenho aqui alguns exemplos, né? Retas paralelas no plano, retas perpendiculares no plano, igualdade nos reais, desigualdade nos reais e semelhança de triângulos. Bom, qual dessas daqui são reflexiva? É uma relação reflexiva. Retas paralelas no plano, tá? Bom, dado uma reta paralela, tá? Ela é paralela a ela mesma, tá? Qualquer reta que você pegar sempre vai ser paralela a ela mesma, tá? Então, essa aqui é uma relação reflexiva, tá? Essa outra aqui, retas perpendiculares. Bom, uma reta não pode ser perpendicular a ela própria, tá? Isso não existe. Uma reta está aqui, tá? Para ser perpendicular, teria que passar dessa forma, tá? Fazer uma aqui 90 graus. Bom, necessariamente aqui seria outra reta, né? Teria duas retas aqui. Então, eu não tenho aqui eu não tenho a satisfação de que ela seja reflexiva, não é satisfeita essa condição. Tá? Igualdade nos reais. Né? Bom, x é igual a x nos reais. Então, de fato, isso aqui é uma relação reflexiva. Tá? Desigualdade nos reais. X não é menor do que x. Tá? Então, isso daqui não é uma relação
reflexiva, tá? Eu não tenho essa parte aqui, tá? X menor do que X, isso não existe, tá? Aí eu poderia colocar X menor ou igual. Bom, aí eu teria que mudar aqui, né? Desigualdade ou igualdade, né? Mas desigualdade, botei duas relações aqui, igualdade, desigualdade. Igualdade vale, desigualdade não, tá? Semelhança de triângulo, dois triângulos. O mesmo triângulo, ele é sempre semelhante a ele mesmo, tá? Então, aqui de fato, ela é uma relação reflexiva. Tá? Então, ser reflexiva é, na verdade, dizer que o par XX está lá dentro, tá? Ou seja, ela se relaciona com ela mesma. Tá? Lembrando que isso é válido para todo elemento que está no conjunto, tá? Não é apenas um, tá? Tem que ser todo mundo. Tá? Então, daquelas relações aqui que nós colocamos inicialmente, dos exemplos R1, R2, R3, R4, tá? Cada ali, nenhuma vão ser reflexivas. Tá? Bom, vamos para o próximo. A próxima que nós temos aqui, que seria a nossa simétrica. Tá? Segunda relação, ou segundo tipo de relação. Tá? Dizer que simétrica é dizer o seguinte, se x estiver relacionado com y, então necessariamente o y vai estar relacionado com x. Tá? Observe aqui, tá, que aqui fala em para todo x pertencente a A. Tá? Aqui em nenhum momento diz que é para todo x pertencente a A. Tá? xy pertencente a A. Tá? Apenas diz que se x estiver relacionado com y, então necessariamente o y tem que estar relacionado com x. Tá? Então eu tenho que ter, se eu pego um elemento aqui no conjunto, tá? Eu tenho que ter, se esse cara aqui, digamos, seja x aqui, aqui seja y, tá? Se esse x estiver relacionado com y, então eu tenho que ter a flechinha aqui, olha, voltando, tá? Então eu tenho que ter sentido de vai e volta nas flechas, tá? Bom, nesse nosso exemplo aqui que nós colocamos, tá? Vamos apagar aqui e ver quais são os que são reflexivas, ou que são simétricas, ou não, tá? Retas paralelas, tá? Bom, se x é paralelo a y, se x é paralelo, se uma reta x é paralela a uma reta y, tá? Então, bastante óbvio que y também seja paralelo a reta x, tá? Então, de fato, retas paralelas é uma propriedade simétrica. Retas perpendiculares, tá? Se x é perpendicular a um certo y, tá? Então, bastante óbvio também, né, que o y é perpendicular, tá, a x. Tá? Então, retas perpendiculares é uma relação simétrica. Tá? Igualdade nos reais. Tá? Igualdade nos reais. Se x é igual a y, né? Se x é igual a y, então é porque y é igual a x, né? Bastante óbvio. Então, igualdade também é simétrica. Desigualdade. Desigualdade, eu não tenho isso, né? Se x é menor do que y, tá? Isso não é verdade. Isso aqui não implica, né? Isso não é verdade que o y é menor do que x, tá? Isso não tem sentido, tá? Então, desigualdade não é simétrica. Tá? Semelhança em triângulos, né? Se x for um triângulo, tá? Então, se x for semelhante ao triângulo y, né? Se o triângulo x for semelhante ao triângulo y, então é bastante óbvio que o triângulo y vai ser semelhante ao triângulo x. Tá? Observe que em semelhança a gente usa essa notaçãozinha aqui, né? Que é o que nós colocamos para relação, tá? Que eu falei para vocês, tá? Congruência que eu não coloquei aqui, tá? Congruência de triângulo, tá? Também é uma relação, tá? Que ela é reflexiva, tá? Que ela também é simétrica, tá? Eu não coloquei aqui, mas congruência poderia ser, tá? E em congruência de triângulo nós usamos essa notação aqui, né? Para congruência de triângulo, tá? Bom, você vê que vem bem a
se situar, né, a ideia aí de relação. Tá? Bom, então simétrica é isso, tá? Se o par XY pertence, então é porque o par YX também pertence a R. Tá? A terceira que nós temos é a transitiva. Transitiva diz o seguinte, tá? Se x estiver relacionado com y e o y estiver relacionado com z, então, necessariamente, o x vai estar relacionado com z, tá? Eu fecho o meu círculo, vamos dizer assim, né? Se eu tenho aqui o x, eu tenho aqui um y e eu tenho aqui um z, tá? Então, se o x está relacionado com y e o y está relacionado com z, então necessariamente eu vou fechar meu triângulozinho aqui, olha. O x vai estar relacionado com z, tá? Então essa seria a nossa relação transitiva. Tá? Dessas relações aqui que nós colocamos, quais seriam as transitivas? Né? Retas paraleloplanos. Se eu pego três retas, né? X é paralelo a y e y é paralelo a z, necessariamente x vai ser também paralelo a z, né? São três retas, então automaticamente você tem as três paralelas, né? Uma paralela à outra. Tá? Retas perpendiculares. Retas perpendiculares não, né? Perpendiculares não, né? Olha, um exemplozinho aqui que isso não é verdade, tá? Olha, eu tenho aqui x, y e z. Ó. X perpendicular a y, y perpendicular a z, tá? Mas x não é perpendicular a z. Tá? Na verdade, nesse desenho aqui que eu acabei de fazer, né, elas vão ser paralelas. Tá? Então, essas retas perpendiculares não é transitiva. Tá? Igualdade. Igualdade sim, né? Se x for igual a y, y for igual a z, então é porque x é igual a z. Sem comentário. Então, isso é verdade. Desigualdade. Desigualdade é coisa também, olha. X menor do que y e o y menor do que z, isso aqui vai implicar necessariamente que o x vai ser menor do que z. Tá? Então, desigualdade também é. Semelhança entre triângulos. Se x é semelhante ao triângulo y e y é semelhante a um triângulo z, então as propriedades de geometria euclidiana, né, nos garante que o triângulo x também vai ser semelhante ao triângulo z. Né? Então, semelhança de triângulo também ela é transitiva. Tá? Bom, a última, tá? A última é a simétrica. A antissimétrica. Tá? O próprio nome já diz, né? Não é simétrica, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Tá? Então, diz o seguinte, tá? Se x estiver relacionado com y e o y estiver relacionado com z, tá? Então, com z não, desculpa. E o y, eu vou ter aqui x, né? E o y estiver relacionado com x, então, necessariamente, o x tem que ser igual a y. Tá? Então, se eu tiver essas duas situações acontecendo, é porque esses dois elementos são necessariamente iguais. Tá? Bom, se uma relação for simétrica, ela automaticamente não é antissimétrica. Tá? E vice-versa. Tá? Então, como essa relação aqui, retas paralelas, é simétrica, então ela não pode ser antissimétrica. Tá? Então, não vai ser antissimétrica. Tá? Retas perpendiculares também não. Tá? Igualdade também não. Tá? Semelhança de triângulo também não. No entanto, desigualdade sim, né? Desigualdade sim. Uma questão que vocês vão colocar assim. Bom, isso aqui é verdade? Se x for menor do que y e o y for menor do que z, menor do que x, tá certo? Então, isso aqui só acontece somente se, tá? O x for igual a y. Não tem outra opção. Tá? Só vai acontecer se o x for igual a y. Tá?
Bom, tem uma outra relação aqui, tá? Que eu queria só incluir. Nós estudamos aqui conjuntos. Né? Estudamos toda a parte de inclusão de conjuntos. Então, eu vou colocar a seguinte relação. Tá? A relação diz o seguinte. Relação de inclusão. Relação de inclusão. Então, o que é que nós temos o seguinte? Eu digo o seguinte, tá? O conjunto X está relacionado com o conjunto Y se somente se o X estiver contido em Y. Tá? Esse exemplo aqui é tipo de um exemplo de uma relação antissimétrica. Bom, só para lembrar, né? Nós colocamos aqui, ora, se X estiver contido em Y e o Y estiver contido em X, então necessariamente o Y tem que ser igual ao conjunto X. Tá? Então aqui eu tenho que X está relacionado com Y e aqui eu tenho que Y está relacionado com X. Então automaticamente X igual a Y. Então isso aqui é tipo de um exemplo, tá? De uma relação antissimétrica. Tá? Bom, são essas as relações que eu queria colocar para vocês. Tá? No próximo vídeo, tá? Nós vamos trabalhar com relação de equivalência. Tá? E todas as suas propriedades, todas as suas consequências, tá? Que é isso o nosso objetivo, tá? De estudar relação. Estudar apenas relação de equivalência, tá? Foi um pouquinho demorado esse vídeo, tá? Exatamente para definir o que vem a ser relação de todo o seu início, tá? Mas é assim que funciona, tá? Para quem está iniciando, beleza? Próximo vídeo a gente se encontra sobre relação de equivalência. Até mais.